Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados dos 9 meses de 2021 e do terceiro trimestre de 2021 do IRB Brasil RE. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Rafael de Carvalho, presidente da companhia, Wilson Toneto, vice-presidente técnico e de operações, Vili Jordan, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Carlos André Guerra Barreiros, vice-presidente de riscos, conformidade e jurídico, e Daniel Veiga, vice-presidente de danos, responsabilidades e riscos especiais. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil RE e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia que refletem as visões atuais ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos aos investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. As referências a operações continuadas, one-one, operações descontinuadas, one-off, e efeitos não recorrentes, one-off, são apresentadas no formato gerencial. Visão negócio, não auditado, apenas para melhor análise da administração. O senhor Rafael de Carvalho, presidente do IRB Brasil RE, iniciará agora a apresentação. Bom dia. Eu gostaria de começar dando as boas-vindas a todos que estão na conferência e agradecer pelo interesse em nos acompanhar. Apesar de, na introdução, ter sido citado as pessoas que estão aqui, eu gostaria de reforçar isso porque a gente tem alguns nomes novos na liderança da organização. Aqui ao meu lado está o Toneto e o Guerra, que já são conhecidos de vocês de outros calls, mas a gente tem algumas novidades, né? Vou começar mesmo por mim. Eu, Rafael de Carvalho, me juntei ao time aqui como diretor-presidente e estou no IRB desde o início de outubro. A gente tem também como novidade o nosso novo CFO e diretor de relação com os investidores, o Vili Jordan, que se juntou ao time em meados de outubro. E aí, eu gostaria de relembrar algo que nós dividimos umas 2 semanas atrás, sobre uma reorganização que fizemos aqui na nossa área de negócios, né? Nós dividimos a nossa antiga estrutura, que se chamava Vice-Presidência de Resseguros, em 2 unidades de negócio que reportam-se diretamente a mim, né?
E eu vou tocar nesse assunto com um pouco mais de detalhe no final da apresentação, mas ela fala muito da estratégia em execução e da alavancagem das vantagens competitivas do IRB. A primeira unidade é uma diretoria de vida, que eu aproveito aqui para anunciar algo. Ela será ocupada pelo Ronald Pum Afat. O Ronald é um executivo com bastante experiência em resseguro e seguro de vida, tanto no Brasil como no resto da América Latina. Ele começa agora na próxima quarta-feira e hoje está à frente de uma das maiores resseguradoras do mundo de vida. E a outra estrutura, como foi citado aqui na apresentação, no início da apresentação, é uma vice-presidência, também ligada a mim, de danos, responsabilidades e riscos especiais, e para ela a gente escolheu Daniel Veiga. Daniel Veiga é cria do IRB, 20 anos aqui de carreira, passou por todas as nossas unidades de negócios, é um especialista em subscrição, e acho que tão ou mais importante do que ser um especialista em subscrição, conhece profundamente os nossos clientes e é onde a gente vai estar colocando energia. Dito isso, eu convido o Vili para dividir com vocês o nosso resultado. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. É um prazer enorme participar aqui pela primeira vez da divulgação dos resultados do IRB. Começando então a nossa apresentação pelo slide 3, nós tivemos pelo quinto trimestre consecutivo geração de caixa positiva, acumulando a geração de R$1,5 bilhão nos últimos 9 meses. Mesmo se nós desconsiderarmos os eventos não operacionais, como o acordo judicial recebido da Eletronorte no primeiro trimestre e os pagamentos recebidos das nossas subsidiárias, nós geramos caixa operacional positivo de R$1,1 bilhão em 2021. Acho que vale destacar aqui que, como vocês sabem, os resultados da geração de caixa têm que convergir no longo prazo. No passado, o IRB dava resultados positivos e queimava a caixa. Desde a reestruturação, em contrapartida, nós viemos pagando essa diferença com resultados contábeis que ainda estão negativos, mas a geração de caixa positiva indica que nós estamos avançando no caminho certo. Outro dado importante é que, do ponto de vista recorrente, quer dizer, quando nós excluímos os impactos dos negócios descontinuados e das despesas não recorrentes, nós tivemos um lucro líquido nos primeiros 9 meses de 2021. Esse resultado foi R$670 milhões melhor do que no ano passado, passando de um prejuízo recorrente de R$568 milhões nos primeiros 9 meses de 2020 para um lucro líquido recorrente de R$102 milhões em 2021, o que também demonstra que, olhando para períodos de tempo mais longos, os contratos remanescentes e novos negócios já mostram um desempenho bem mais saudável, indicando de novo que nós estamos na direção certa. Passando para o slide 4, nós apresentamos o lucro líquido dos 9 meses de 2021, demonstrando os impactos dos efeitos dos contratos descontinuados, em run-off, e dos efeitos one-off não recorrentes. Como eu falei, nós tivemos um lucro líquido de R$102 milhões se excluirmos os negócios descontinuados e os one-offs. O efeito da cauda dos contratos em run-off foi de R$539 milhões em 9 meses, compensado parcialmente pelo resultado acumulado de eventos one-off. O slide seguinte mostra os mesmos impactos no resultado do terceiro trimestre, onde o lucro líquido recorrente foi de R$44,5 milhões. Nós ainda observamos no terceiro trimestre uma influência relevante da cauda dos sinistros dos negócios descontinuados. Do prejuízo contábil de R$156 milhões no trimestre, o impacto do run-off foi de R$330 milhões, principalmente por causa do provisionamento adicional de R$219 milhões num contrato descontinuado no segmento de vida no exterior. Por outro lado, nós tivemos ganho one-off na ação judicial referente ao PIS/PASEP em agosto, que teve efeito positivo de R$129 milhões no lucro líquido do trimestre. No slide 6, nós ilustramos mais uma vez os efeitos da cauda dos contratos descontinuados no portfólio do IRB.
a cauda dos contratos em runoff tem o seu impacto diluído ao longo do tempo e vai ter importância proporcionalmente cada vez menor em relação aos resultados dos negócios que foram renovados e dos novos negócios. O impacto no resultado de underwriting da companhia dos contratos descontinuados foi negativo em 753 milhões de reais em 2020 e em mais 538 milhões de reais no acumulado até setembro de 2021. Agora, como dá para ver na figura, no ano passado, esse impacto de 753 milhões de reais veio de apenas quatro contratos cancelados em julho de 2020, enquanto em 2021 o impacto de 538 milhões de reais vem, além dos quatro contratos cancelados em 2020, também de mais 13 contratos vultosos não renovados esse ano, em janeiro, abril e julho. Então, olhando bem aqui para a figura na parte de baixo do slide, né, eu acho que essa figura ela ilustra muito bem o comportamento da cauda, né? Quer dizer, em 2020, os quatro contratos geraram 753 milhões de reais de impacto no resultado de underwriting, e esse impacto, nos 9 primeiros meses de 2021, cai para 316 milhões de reais, então menos da metade. E nós temos aí 221 milhões adicionais devidos a esses 13 contratos não renovados em 21. Da mesma forma, dá para esperar que os efeitos dessa cauda continuem a ser sentidos nos próximos trimestres, mas eles passam a ser menos representativos ao longo dos anos de 2022 e 2023. É importante destacar também que, embora o impacto dos contratos em runoff vá cair gradualmente no tempo, a nossa atividade está sujeita, por natureza, a oscilações de resultados. E, por isso, em períodos mais curtos de observação, como acontece em resultados mensais e aconteceu nesse trimestre, é possível que aconteçam desvios pontuais dessa trajetória. Passando para o próximo slide, nós vemos a dinâmica dos prêmios da companhia, tanto o prêmio emitido quanto o prêmio retrocedido e prêmio ganho. Embora o prêmio emitido tenha caído 10,9% nos primeiros 9 meses desse ano na comparação com 2020, acho que vale destacar aqui que no mercado doméstico nós tivemos crescimento de 5,8%, refletindo nossa estratégia de priorizar o nosso mercado local. Como consequência, a produção no Brasil respondeu nesse ano por 61% do total, contra metade no ano passado. Vale lembrar também que muitos dos negócios descontinuados eram internacionais, que foram cancelados ou reduzidos pela sua baixa lucratividade. Quanto ao prêmio retrocedido, nós verificamos que no terceiro trimestre de 2021, assim como nos 9 meses, houve redução na despesa de retrocessão comparada aos mesmos períodos de 2020. Essa redução aconteceu porque, na base de comparação em 2020, nós fizemos um volume excepcionalmente alto de retrocessões, tanto pela estratégia de redução da exposição aos riscos no exterior, como também pela necessidade de enquadrar, naquele momento, a empresa aos limites regulatórios. Nesse sentido, nós fizemos no terceiro trimestre de 2020 operações de LPT, que quer dizer Loss Portfolio Transfer, que sozinhas elevaram o índice de retrocessão naquele trimestre em cerca de 15 pontos percentuais. Como consequência da menor retrocessão, então, o prêmio ganho vem registrando crescimento gradual em relação aos períodos anteriores, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. Seguindo para o slide 8, o índice de comissionamento caiu de 24,7% no terceiro trimestre do ano passado para 19,7% no terceiro trimestre de 2021, refletindo aqui as renegociações dos contratos em níveis mais adequados. Já a despesa administrativa, quando nós excluímos os efeitos não recorrentes que nós tivemos com o pagamento de multa de PIS e COFINS, provisões de ações trabalhistas e pagamentos de indenizações, quer dizer, essa despesa administrativa ela se mantém estável num nível adequado de 5%. No slide 9, nós vemos a melhora do índice de sinistralidade durante os primeiros 9 meses de 2021.
o índice recorrente caiu 7 pontos percentuais, passando de 92,1% em 2020 para 85,6% no acumulado até setembro desse ano. Ainda aqui na visão recorrente, mas agora olhando o trimestre, nós registramos sinistros principalmente nos segmentos patrimonial, de riscos especiais e aviação, cuja sinistralidade ficou em linha com o mercado de seguros e resseguros, que nesse terceiro trimestre teve queda de desempenho de forma geral. É importante destacar que no terceiro trimestre de 2020, nós tivemos as operações de LPT que contribuíram bastante para a redução da sinistralidade no período. Nosso índice combinado também mostrou melhora na comparação dos 9 meses. Olhando para o gráfico, o índice combinado recorrente ficou em 118%, uma melhora de 2 pontos percentuais quando comparado com o ano passado. Na comparação trimestral, o índice foi impactado pelos efeitos já mencionados sobre a sinistralidade, que é o principal componente desse indicador. Passando para o slide 10, nós vamos tratar aqui da questão da solvência em relação às exigências regulatórias. Nós seguimos com solvência adequada, em 142%, isso quando olhamos a solvência regulatória, que considera o patrimônio líquido ajustado. Se nós considerarmos o patrimônio líquido total, que é o que se usa em outros mercados, a nossa solvência passa para 264% do capital mínimo requerido. A diferença aqui entre os dois indicadores se deve basicamente aos nossos créditos fiscais, que são excluídos no cálculo do patrimônio líquido ajustado. O recuo dos indicadores de solvência e também da suficiência de cobertura traz consigo o aumento das provisões técnicas ao longo da duração de sua cauda. Porém, à medida que os novos contratos se desenvolvem, tal efeito de cauda passa a ser minimizado. No gráfico da parte inferior do slide, para entendimento de como é calculado o capital mínimo requerido, nós demonstramos a sua composição, que considera os capitais de risco de subscrição, crédito, operação e de mercado. No slide 11, nós mostramos a suficiência da nossa cobertura de provisões técnicas. No gráfico da parte inferior, dá para ver que nós terminamos setembro com provisões técnicas de 15,8 bilhões de reais, comparados ao volume de ativos redutores e disponíveis para garantia de 16,2 bilhões de reais. Ou seja, sobra um superávit de 347,4 milhões de reais. Incluindo a margem de segurança regulatória de 20% sobre o capital de risco, que dá 304 milhões de reais, ainda assim nós temos suficiência no enquadramento regulatório de 43 milhões. Conforme informado aqui no trimestre passado, no início de julho desse ano, o órgão regulador deliberou sobre critérios que vão contribuir para o aumento da nossa suficiência, principalmente a mudança na exigência de margem adicional de segurança de 20%, que entra em vigor em janeiro de 2022. Finalmente, no slide 12, nós apresentamos nossa posição de caixa e aplicações financeiras, que se fortaleceu bastante e atingiu 10 bilhões de reais. O crescimento no período apresentado se deve às ações tomadas em 2020, como aumento de capital, as emissões de debêntures, as operações de LPT e as vendas de ativos, além, é claro, da geração de caixa operacional nos últimos 5 trimestres. Com relação ao resultado financeiro, o crescimento tanto do trimestre quanto nos 9 primeiros meses de 2021 se deve ao maior saldo de investimentos, ao aumento da taxa Selic na comparação anual e também à atualização monetária da recuperação de PIS e PASEP. Na comparação trimestral, a queda do resultado financeiro é explicada principalmente pela despesa de juros das debêntures no terceiro trimestre de 2021, que não existia em 2020. Eu devolvo agora a palavra para o Rafael, que vai fazer o encerramento. Obrigado, Vili. Eu falei no início que estou aqui há 40 dias, Gostaria de dividir um pouco como eu concentrei minha energia nesses 40 dias, E se eu fosse dizer onde eu concentrei a maior parte, eu diria que foi na revisão do planejamento estratégico e muito concentrado na visão de futuro. Isso, obviamente, sem deixar de colocar energia em conhecer melhor a organização e na visão de curto prazo.
Se eu fosse resumir a nossa visão de futuro para o IRB, acho que eu poderia resumir nela numa expressão: voltar a crescer com rentabilidade. Esse é o nosso norte, esse é o objetivo e esse é o mandato aqui do grupo de liderança que está na organização. Como é que a gente pretende fazer isso, né? Primeiro, alavancando, explorando ao máximo as vantagens competitivas do IRB, né? E o que a gente entende como as principais vantagens competitivas dessa organização? Primeiro, o IRB conhece profundamente o mercado local. Tem um conselheiro aqui que gosta de me lembrar que nada aconteceu de relevante nesse país nos últimos 80 anos que precisasse de proteção que de alguma maneira o IRB não tivesse envolvido. Isso não está apenas na cabeça das nossas pessoas, da nossa equipe, mas está em todos os dados, experiência estatística, experiência atuarial, que a gente tem a capacidade, creio eu, de maneira única, como cliente eu consegui perceber isso, de maneira única, colocar à disposição dos nossos clientes, né? Acho que um segundo ponto, e vou ficar aqui em dois apenas, não são apenas dois, vou ficar em dois, que a gente acredita muito, é que a nossa capacidade de atender os nossos clientes no Brasil, ela é diferenciada. E quando eu falo capacidade, não é só pelo tamanho do book, né, pelo tamanho do balanço que a gente tem à disposição dos nossos clientes aqui no país, mas até o tamanho da equipe, o grau de especialização e a quantidade de linhas de negócios que a gente coloca à disposição dos nossos clientes e parceiros comerciais no país. O IRB é uma empresa brasileira que toma as decisões aqui e que, por isso, consegue atender e entender, não é só atender, e entender melhor as necessidades dos nossos clientes, né? E para fazer isso, a gente colocou uma série de iniciativas que a gente chama de nosso plano estratégico, que a gente batizou ele de Pulse, essa empresa Pulsar, que se divide em três grandes famílias, né? Uma primeira família é uma de maior eficiência de negócios, que passa por subscrição, passa por melhoria nos nossos processos de atendimento aos clientes, principalmente em sinistro e nos movimentos de dados que eles trocam conosco. Uma segunda família que é de eficiência de capital, onde colocar, foco naqueles negócios onde a gente faz diferença, menos energia onde a gente faz menos diferença, e, finalmente, uma família de transformação cultural. E essa transformação cultural tem dois pilares. Um primeiro pilar, que é de total foco e tomada de decisão a partir da necessidade dos nossos clientes, e um segundo pilar, é um pilar de inovação, da gente, conhecendo bem o mercado local, ter a capacidade de colocar soluções que os nossos concorrentes não têm. Ao falar dessa família de iniciativas e ao falar das nossas vantagens competitivas, fica quase que explícito, em termos de geografia, onde a gente vai colocar ainda mais energia nesse processo de volta de crescimento com rentabilidade. Primeiro, obviamente, é o Brasil, e para dar um pouco de número e de visão, o Brasil tem que representar, no mínimo, 2/3 da nossa operação aqui, de 2/3 a 3/4 da nossa operação, e é para isso que parte do trabalho já foi feito e ainda mais será feito na renovação e conquista de novos clientes e oportunidades com os clientes que a gente já tem dentro do país. Como quase, acho que extensão dessa área de conforto e competência, e creio eu, de diferenciação que o IRB tem, o resto da América Latina, privilegiando alguns países e principalmente aquelas linhas de negócio que nós somos fortes no Brasil e a similaridade com o resto da América Latina. Isso quer dizer que a gente vai sair do resto das outras geografias? Não. Isso quer dizer que a gente vai ser muito mais pontual, seletivo, entrar onde nossa estrutura de custos e tributária permita e faça sentido, e principalmente que essa presença, eventualmente em painéis em outras geografias, seja complementar àquilo que a gente faz no Brasil
e no resto da América Latina. Essa é a forma que eu gostaria de resumir a nossa visão de futuro. É, de novo, onde eu coloquei a maior parte da minha energia nesses 40 dias e é para onde essa organização está caminhando. Dito isso, eu gostaria de abrir para os analistas para que eles coloquem suas perguntas, por favor. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para remover a pergunta da fila, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Vaz, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir, Daniel. Obrigado, pessoal. Minha pergunta ela vai nesse anúncio que vocês fizeram da divisão da vice-presidente de risco e seguros, agora que vai ser dividido em dois, né? A de vida e de danos, responsabilidades e riscos especiais. Pelo que eu entendi, vocês anunciaram agora o Sr. Ronald Afat para comandar essa dívida e o Daniel Veiga de danos, responsabilidades e riscos especiais. Isso é um anúncio atual? Como é que vocês têm visto essas duas vice-presidências? Como que vai ser a estrutura daqui para frente? Queria um pouco de cor, assim, para entender qual que é o principal objetivo que esses dois executivos, que são executivos com bastante experiência, vão ter aí para o IRB. Queria entender onde que eles agregam mais e o que vocês acham daqui para frente que eles podem contribuir. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Daniel. É Rafael falando aqui, né? Então, a primeira razão para a gente ter... Você entendeu corretamente. São duas unidades, uma de vida, a outra de danos, responsabilidades e riscos especiais. As duas se reportam a mim. Então, outro entendimento correto. Qual é a razão primeira da gente ter feito essa divisão? É a gente poder colocar mais foco nos nossos clientes e com os conhecimentos específicos de cada uma dessas unidades. São unidades onde nós temos pesos diferentes dentro da nossa organização. A unidade, por isso, ela é uma vice-presidência de danos, é bastante maior do que é a unidade de vida hoje, só que a gente acredita que o mercado de vida tem um enorme potencial de crescimento, não só no país, como no resto da América Latina. E uma das razões da gente fazer essa divisão é melhor capturar essa oportunidade. Ela também reflete como os nossos clientes estão organizados. A maior parte absoluta dos nossos clientes se organizam dessa maneira, então a gente dessa forma ajusta a nossa capacidade de interlocução àquilo que os nossos clientes estão habituados. E de quebra, e essa é a última razão, permite também que eu me aproxime mais da nossa subscrição, das nossas unidades de negócio e dos nossos clientes. Ao abrir em duas unidades, o grau de especialização nas pessoas, o grau de encarreiramento também fica mais otimizado. Isso é um produto também que a gente não despreza ao fazer essa separação. Caso você tenha uma pergunta, basta digitar *1. Se você desejar remover a sua pergunta, digitem *2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as novas perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra para a companhia, para as considerações finais. Eu agradeço a pergunta colocada, ao interesse de todos e reforço nossa visão de futuro, voltar a crescer com rentabilidade, crescer por crescer não, rentabilidade tão forte quanto crescer, e a nossa visão de otimismo em relação ao futuro dessa organização. Muito obrigado. Encerramos neste momento a audioconferência do IRB Brasil Re. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call.